Olá, neste vídeo falaremos sobre análise descritiva através de um banco inteiro, através do pacote Desk Tools. Nesse momento já estou com o banco Stroke importado, como visto nos capítulos anteriores, e os missings já corretamente informados e os rótulos das variáveis categóricas corretamente atribuídos. Aqui temos um lembrete de como podemos fazer a atribuição dos rótulos das variáveis categóricas, pois para a variável BP, mas no banco de dados todas as variáveis já estão com os rótulos atribuídos por mim. Assim, com os rótulos atribuídos e os missings corretamente identificados, as análises descritivas estarão mais completas, pois informarão os rótulos das variáveis categóricas e os missings não serão considerados no momento das análises dessas variáveis. Então, para fazer a análise descritiva do banco completo, utilizamos a função Desk do pacote Desk Tools. E nesse momento vamos colocar que não queremos gráficos, porque sairão muitos gráficos, dado um para cada variável. Para carregar o pacote Desk Tools, podemos ou rodar esta linha de comando, ou clicar ao lado, deixar selecionada a caixa de seleção ao lado do pacote Desk Tools na aba do Packages, no RStudio. Feito isso, basta rodar o comando da função Desk, que fará uma análise para cada variável. Primeiramente, a função vai retornar um resumo do banco de dados, informando que temos 11 variáveis, listando as 11 variáveis, informando se elas são numéricas, ou caracteres ou fatores. Caracteres, então, são aquelas como o OSP ID, que tem letras, né, para caracterizar os hospitais. E fatores são aquelas variáveis que originalmente foram codificadas como numéricas, mas nós propositadamente fizemos a atribuição de rótulos para essas categorias. Temos também a informação dos missings, quantos missings já há em cada variável. Então, verificamos que corretamente a IBARTE1 e IBARTE3 tem missings, já sabemos o percentual de missings em cada uma. E para aquelas variáveis que receberam rótulos, vemos a lista de rótulos atribuídos. Então, também é uma forma de conferirmos se está tudo ok em termos da atribuição de rótulos e missings. O que segue é apenas análises que vão ser diferentes de acordo com o tipo de variável. Para variáveis numéricas, vão ser apresentadas estatísticas descritivas e a informação de qual é o tamanho da amostra, quantos missings e quantas observações únicas, ou seja, quantos valores que não se repetem ocorreram naquela variável. No caso do ID, não faz sentido olharmos para as estatísticas descritivas, pois são apenas códigos numéricos que identificam os indivíduos. Mas faz sentido olhar que o número de IDs únicos é igual ao tamanho amostral, ou seja, não temos IDs repetidos, e isso é interessante. Assim como não temos IDs faltantes, o que também é interessante. Para as variáveis categóricas, a função irá retornar uma tabela de frequência como esta, ordenada da maior frequência para a menor frequência. No caso de OSP-D, temos 15 hospitais diferentes nesse banco. E como são 15, a função optou por truncar até a 12ª, para não ficar uma tabela grande. Depois podemos fazer a análise apenas dessa variável e
o software mostrará a tabela completa. Mas vemos aqui que este hospital é o hospital que mais tem pacientes no banco de dados, com 16,2% dos pacientes desse nosso banco de dados provenientes desse hospital. Temos que esses 4 primeiros hospitais, são responsáveis por 57% dos pacientes neste banco de dados. E assim por diante. Para a variável OSP-SAIS, temos de novo a tabela de frequências, tal como a anterior. E para a variável idade, temos as medidas descritivas. Então, temos aqui a média de idade, o intervalo de confiança associado a essa média de idade, intervalo de 95% de confiança. Temos percentis aqui. Por exemplo, o percentil 25 significa que 25% dos pacientes neste banco de dados têm idade até 55 anos e 75%, têm idade 55 anos ou maior. Temos a mediana e assim por diante, mais percentis. E aqui temos medidas de dispersão, que são a amplitude, que é a diferença do maior para o menor, o desvio padrão, o coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média, o desvio médio absoluto, que não é uma medida muito comum de variabilidade, o intervalo interquartílico, que é a diferença entre o percentil 75 e o percentil 25, e medidas de assimetria e curtose da distribuição. Também temos listados as 5 menores idades observadas no banco, associadas aos números das observações, números da linha do banco onde essas idades ocorreram, e as 5 maiores idades nesse banco de dados, associadas também com os números das observações. Assim, caso encontremos algum valor muito discrepante dos demais, não se trata das linhas no banco, e sim da frequência com que esses valores ocorrem. Então, assim, nós conseguimos também ver se há observações discrepantes no banco de dados, porque vendo as menores e maiores observações, podemos saber se algum valor foi digitado errado ou está fora do intervalo esperado de variação daquela variável. Por exemplo, na idade não esperamos números muito maiores que 100. Para variáveis categóricas que só têm 2 categorias, são as chamadas variáveis dicotômicas, a função apresentará as frequências e percentuais, mas como não é tão útil apresentar as frequências e percentuais acumulados, o software apresenta o intervalo de 95% de confiança associado aos percentuais de cada categoria. E assim, a função segue fazendo a análise de cada coluna do banco de dados de acordo com o tipo de variável que foi observada.